A paz do Senhor, tudo bem? Você é meu convidado para separar um tempo diário com Deus todos os dias. Eu compartilho a leitura da palavra e a oração para fortalecer a tua fé. Siga o canal Um Tempo Diário com Deus. Números 2:1. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira, nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões das tribos de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Abinadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é 74.600. A tribo de Isacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões das tribos de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gade acampará logo em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um em sua posição ao redor de sua bandeira. As divisões das tribos de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abdã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiezer, filho de Amissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Asser, acampada ao lado da tribo de Dan, Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acampará logo em seguida. Airã, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Estes são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo as suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor, a Moisés os levitas não foram incluídos nos registros. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família
acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos, consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor, no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os aos sacerdotes Arão para serem seus assistentes. Eles servirão Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representante dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para este propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que eu feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros das tribos de Levi por famílias e clãs. Faça mais uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista, conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Mussi. Estes foram os clãs levitas registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs de Gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava ao lado oeste, atrás do tabernáculo. Os líderes dos clãs gersonitas eram Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, a cortina do pátio ao redor do tabernáculo do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas haviam 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário e a área designada para o seu acampamento ficava ao lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Mussi. Nos clãs meraritas
haviam 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava ao lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área da frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente como o Senhor havia ordenado. O número da tribo de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas, e tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede a 273, o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e a seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos conforme o Senhor havia ordenado. Permaneça na presença. Deus já está cuidando de tudo.